Então, da onde nasce essa startup? Os da FAPESP normalmente vieram da academia. São alunos que fizeram doutorado, mestrado, ou acabaram a graduação, tem uma ideia de uma pesquisa que ele fazia lá e leva essa pesquisa para o setor produtivo. Então, a primeira grande dificuldade que o startup tem é que tudo que é feito na academia pertence à academia. A propriedade intelectual é da academia, é da universidade. Essa é a primeira grande dificuldade. E o startup precisa da propriedade intelectual não para efeitos de proteção de mercado, mas precisa da propriedade intelectual porque senão os outros investidores que vão investir nele mais tarde vão ficar desinteressados se tiverem que negociar com as universidades. Então precisa criar um mecanismo de transferência dessa titularidade da propriedade intelectual, facilitação da transferência para efeitos futuros do startup. Ou seja, a universidade precisa criar outros mecanismos de ter o retorno que não seja o da licença, porque afinal eu nem acho que vai dar algum dinheiro para a universidade, né? A universidade licencia o startup e o startup não tem dinheiro para pagar, nem paga. Eu não sei nem porque a universidade quer aquela propriedade intelectual, porque não vai trazer nenhum retorno para ela. Tem que fazer um outro mecanismo de compensação. Seguindo a isso, o startup no início não tem laboratório. Muitas vezes ele volta para a sua própria universidade para poder continuar a sua pesquisa. A FAPESP exige que ele crie uma base própria, mas ele depende da universidade. Se for uma coisa mais sofisticada, precisa de equipamentos mais caros, ele não vai ter esse dinheiro para comprar o equipamento no início. Então, essa relação inicial do startup com a sua universidade de origem, para efeitos de startup, o melhor é o seguinte: a universidade abre os seus laboratórios, pelo marco legal ela pode fazer isso, ela abre o acesso aos pesquisadores e ela se remunera de uma maneira que não afete o crescimento do startup. O startup já tem todos os motivos para dar errado. E se a gente criar mais barreiras, ele aumenta a chance dele dar errado. Então, é bom que a universidade deve facilitar o startup. E a universidade vai se credenciar na medida que aquele startup se transformar num sucesso. Se ele ficar rico, o processo do startup é o seguinte: nós todos queremos que ele dê certo, para ele ganhar muito dinheiro, para ele poder devolver um pouco para a sociedade de onde ele veio. Então, eu acho que a gente tem que buscar um mecanismo de análise da remuneração da universidade em função disso. Depois, o startup entra para se encaminhar para virar empresa. Então, ele tem que procurar o modelo de negócio, que é a fase que a gente treina ele na FAPESP. E isso ele faz através de muitas entrevistas com o pessoal do mercado, para verificar o impacto daquilo que ele está pensando no setor produtivo. Vamos supor que o startup encontrou, eu já sei o que eu quero fazer, é uma nova droga que vai fazer assim, vai descobrir a cura do câncer. Muito bem, aí o startup entra num segundo nível de dificuldade, que antes de entrar no mercado, ele precisa registrar esse produto. As áreas reguladas, saúde e agronegócio, têm uma regulamentação própria. Então, as regras todas dependem, o caminho do startup depende de passagem por essa etapa de regulação e de registro e certificação. Então, vou dar um exemplo típico dar dois exemplos. Um exemplo na área de saúde. A área de saúde, o startup, para registrar, ele precisa apresentar na Anvisa um conjunto de testes, de resultado de testes. O primeiro grupo de testes são testes pré-clínicos, antes dos clínicos, porque nem os órgãos de segurança hospitalar, médico, eles não querem permitir que você teste coisas com os pacientes vivos, né? A não ser que passem por alguns critérios. Então, essa etapa do teste pré-clínico, de certo modo, ela é
pode ser interpretada, e tem sido interpretada, como parte da pesquisa. Então, a FAPESP, na fase 2, paga os testes pré-clínicos. Então, o startup pode desenvolver a ideia, descobrir o que ele quer fazer e fazer os testes pré-clínicos tendo suporte, sem problema. Aí vai a fase seguinte, que são os testes clínicos, que não é mais parte da pesquisa. E custa caro. E tem que ser feito no ambiente de serviços de saúde, hospitais, laboratórios. E o startup não tem esses recursos. Então, essa é a primeira grande dificuldade que o startup passa depois de definir o seu modelo de negócio. Como é que eu vou pagar os testes clínicos necessários para eu registrar o produto quando eu não tenho dinheiro e o serviço de saúde precisa ser remunerado? É a segunda barreira importante. Como é que vai fazer isso? O serviço de saúde não vai dar de graça, porque eles também querem ser remunerados. Então, como fazer isso? Então, essa é uma sugestão, talvez, para vocês analisarem. Se tivesse uma espécie de um fundo que compensasse o serviço público para pagar esses testes clínicos, para que o setor público não seja prejudicado e o startup possa, eventualmente, ultrapassar essa barreira, e o startup poderia assinar um compromisso de retornar para o fundo o dinheiro que o fundo pagou para ele, quando ele tiver recurso para poder retornar. Ou seja, se ele der certo, ele retorna. E tem que fazer um cálculo para verificar a chance dele retornar e, eventualmente, ele vai retornar um valor maior do que o fundo pagou. Mas, se tivesse esse fundo, isso é uma sugestão que eu deixo para vocês, criar um fundo para poder pagar essas coisas e assinar o acordo com o startup. Então, é um fundo rotativo. A outra possibilidade que teria era, pelo marco legal, que a entidade pública transformasse esse custo em participação acionária no startup. O que é muito complicado, porque as instituições públicas, mais na área de saúde, têm outros compromissos regulatórios que ela tem que cumprir e ela não quer se meter nisso. Então, apesar do marco legal permitir, essa coisa não acontece com essa frequência. Mas seria uma outra saída, transformar em participação acionária. Porque o startup não vai ter dinheiro para pagar de volta. Se o startup for obrigado a ter dinheiro para pagar de volta, ele precisa arrumar um investidor. E o investidor não vai investir nele nessa fase. Então, o que acontece com o startup? Ele procura o caminho curto. Qual é o caminho curto? Em vez de fazer a droga, eu vou fazer o cosmético. Em vez de fazer a droga, eu vou fazer o suplemento alimentar, que tem uma legislação mais flexível. Então, para a gente ter acesso a um startup que possa competir e fazer a droga vencedora, eu preciso ajudá-lo, senão ele é obrigado a sair pelo caminho menor esforço. Então, esse é um grande problema sério que precisa ser resolvido. Outro exemplo. Eu tenho um exemplo lá de um grupo que eu tenho trabalhado, que é na área de agronegócio. É uma nova droga para estimular ou identificar prenhez em vaca, que a nossa produtividade do rebanho brasileiro é baixa, ou seja, nascem poucos bezerros por vaca. A gente só tem mais ou menos 50%, em torno de 50%, e deveria ser muito mais, 70% pelo menos. E aí ela está, apesar de ela ter dinheiro, já teve um fundo que investiu no negócio dela, ela está há 8 anos e não consegue registrar o produto. Por quê? Porque o produto que ela fez não se encaixa direito em nenhuma das caixinhas da legislação. Não é nem isso, nem aquilo. Então, quando entra um governo, o governo diz, olha, você faz assim. Muda o governo, o cara faz assado. E ela já mudou assim, assado,
muitas vezes. E eu perguntei ao Ministério da Agricultura, eles falaram, isso acontece porque a legislação não é clara como classificar aquele produto. Então, o outro tema que eu sugiro que vocês possam olhar é o seguinte, com a modernização da pesquisa, dos resultados das pesquisas, é preciso criar um mecanismo de adequar as legislações, principalmente da parte regulamentar, para atender ao que está acontecendo no setor de negócio. E isso tem que ser um processo contínuo, porque não tem que evitar isso, não conseguir classificar um produto porque ele cai numa região cinza entre coisas. Então, precisamos identificar, melhorar essa legislação do registro para poder atender a mudança das novidades. Além disso, o startup é um órgão frágil, pequeno. Ele precisa de um olhar especial para ele dar certo. Então, é preciso talvez criar um fast track na Anvisa, no MAPA, para que o startup possa seguir um caminho mais rápido para ter o seu produto aprovado ou não aprovado. Não estou querendo que todos sejam aprovados. Então, essa etapa, isso é antes de entrar no mercado. Eu estou falando tudo nessa fase da procura do modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, apesar de ele ter achado um ótimo, ele é capaz de não fazer aquilo porque é complicado o registro. Então, o startup, no dia que conseguir resolver esses problemas, esses gargalos, quer dizer, sair do Vale da Morte, ele tem que crescer.